Ok, meninas, então a nossa aula de hoje sobre aquíferos. Primeiramente, vou passar o vídeo para vocês aqui agora, tá? Falando sobre as águas, sobre os aquíferos. E logo depois a gente vai fazer as considerações sobre o vídeo e dar continuidade usando a apostila. Vou compartilhar com vocês aí, então. Se vocês puderem ter aí o caderno na mão de vocês para anotarem algumas coisinhas que acharem interessantes, tá? Vou soltar o vídeo então. Aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por água. Os 25% restantes correspondem aos continentes. Considerando toda a água do planeta, 97,2% correspondem às águas salgadas e apenas 2,8% são de água doce. Se colocássemos toda essa água doce num garrafão de 20 litros, 13,8 litros seriam as geleiras e glaciares, água de difícil acesso. As águas subterrâneas representariam 5,9 litros, também de difícil acesso. Os rios e lagos representariam 52 mililitros, a quinta parte de um copo d'água. Esta é a porção de água doce acessível para a humanidade. Imagine uma quantidade de água capaz de abastecer toda a população do planeta por 250 anos, pois essa reserva existe e está localizada na Amazônia brasileira, lá embaixo da terra. Até 2 anos atrás, o aquífero descoberto aqui na região era conhecido como Alter do Chão. Mas em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, a UFPA, constataram que a área é bem maior. Então o aquífero passou a ser denominado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Segundo a pesquisa, o aquífero se estende por 1.300.000 km², no subsolo dos estados do Acre, Amazonas, parte de Roraima, parte de Rondônia, além de Pará e Amapá. E possui uma reserva estimada em 162.520 km³ de água. Por isso já é considerado o maior aquífero que se tem conhecimento no planeta, superando o aquífero Guarani. Um tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e os desertos arenosos da era Mesozoica cobriam a região. No tempo em que a América do Sul formava com a África um só continente. A América do Sul se separa da África. Pelas fissuras do chão, sobe a lava basáltica, soterrando as camadas arenosas. A lava endurece e forma as rochas basálticas. O clima se modifica e uma forte glaciação ocorre na região. Segue-se um degelo, que provoca a erosão das rochas e o afloramento das camadas arenosas. A água se infiltra e se acumula debaixo do basalto. Outros milhões de anos se passaram. No conjunto de camadas arenosas e rochas fraturadas do basalto, a água se renova, formando o sistema Aquífero Guarani. Simplesmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta. O aquífero é um recurso subterrâneo que tem uma importância muito grande. Não se trata de pensar a rocha e a água de maneiras separadas. No aquífero, rocha e água constituem um mesmo corpo, onde a água está armazenada nos pequenos poros entre os grãos minerais da rocha ou entre as fraturas. O Guarani é um aquífero transfronteiriço, localizado na região da Bacia Geológica do Paraná, no sudeste da América do Sul, abrangendo áreas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua superfície total é estimada em 1.190.000 km², assim dividida: 225.000 km² na Argentina, 850.000 km² no Brasil, 70.000 km² no Paraguai e 45.000 km² no Uruguai. A água do aquífero Guarani, infiltrada na rocha de arenito, representa aproximadamente 37.000 km³ de reserva de água de distintas qualidades, ou seja,
37 trilhões de metros cúbicos correspondentes a um lago do tamanho do Uruguai, com 200 metros de profundidade. O aquífero se reabastece com a água das chuvas, que penetra nas fissuras das rochas e nas áreas de afloramento, numa quantidade de cerca de 80 quilômetros cúbicos de recarga por ano, que é o volume de água que poderia ser utilizada constantemente. Em algumas regiões, existe conexão entre as águas superficiais e as águas subterrâneas. Estas contribuem para formar rios, lagos e áreas úmidas. Em outros casos, são as águas superficiais que alimentam o aquífero. Porém, ocorrem áreas onde as águas se encontram confinadas sob o basalto e são atingidas por meio de poços. Também ocorrem bolsões isolados. Nestes bolsões, o recurso subterrâneo não é renovável. O aquífero Guarani tem um imenso potencial para suprimento de água potável a toda a população localizada em sua área de influência. As águas do aquífero podem ser encontradas em profundidades que variam de 50 a 1.500 metros. Em algumas regiões, a pressão natural faz com que a água surja sem necessidade de bombeamento, podendo alcançar vazões de 300 litros por segundo. Um poço de elevadas vazões como este e boa qualidade de água poderia suprir as necessidades de água potável de até 60 mil pessoas, ou um povoado de 4 mil habitantes, considerando todas as necessidades econômicas que dependem da água, como a indústria e a irrigação. As temperaturas no aquífero variam entre 33 e 65 graus centígrados. São águas termais que oferecem possibilidade para diversas aplicações geotérmicas e para o turismo termal. Imagine que ele equivale a 20 mil sistemas cantareiras cheios. A maior parte desse sistema está coberta por basalto, essa rocha escura, muito resistente e praticamente impermeável. É, na verdade, o endurecimento de lava vulcânica derramada há milhões de anos. Debaixo tem outra formação, o arenito, areia compactada, e é lá que está a água. Por causa do basalto, ela não evapora e está livre de contaminações. Quer dizer que o aquífero não é um imenso vazio embaixo da terra cheio de água. Muito pelo contrário, ela é a água mais a rocha. A profundidade do arenito no solo varia muito de região para região. Pode estar a centenas de metros, ou até emergir da terra, criando cenários fantásticos. Nós vamos percorrer os caminhos do Guarani. Estamos na Gruta de Itambé, no município de Altinópolis. Aqui acontece o afloramento do Guarani. É onde ele está acima da superfície. Toda essa caverna é feita de arenito. E a água brota, pura e cristalina, de uma imensidão escura e misteriosa. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, 1/5 da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase 2 vezes maior. Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já o aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do reservatório subterrâneo chega então limpa, boa para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de estação de tratamento químico. O aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo 300 ou 400 anos.
Ele já tinha o maior volume de água do mundo e há pouco tempo desbancou o Nilo na África como o mais longo. Agora esse campeão mundial ganhou um rival à altura, que também é brasileiro. O Rans é um rio subterrâneo de 6.000 quilômetros de extensão, que corre embaixo do rio Amazonas, a uma profundidade de 4.000 metros. Os dois cursos d'água têm o mesmo sentido. Na superfície, a água está na calha do rio. Nas profundezas, a água penetra o solo e segue para o mar. Para entender a força das águas desse gigante subterrâneo, os pesquisadores calculam que a vazão dele, o volume de água que corre, é de 3 milhões de litros por segundo. Fluxo maior que o do rio São Francisco, no Nordeste, por onde passam 2.800.000 litros por segundo. O rio subterrâneo recebeu o nome de um dos responsáveis pela descoberta, o professor Valia Hansa. Pessoal, começar a entender um pouquinho do que nós vamos falar, a questão do aquífero, a importância do aquífero. Por que eu falo para vocês que o aquíferos, que a América do Sul, o Brasil propriamente, tem a maior reserva aí, uma das maiores reservas de água do planeta? Tá vendo qual o tamanho da responsabilidade do brasileiro, dos nossos povos aqui da América do Sul? Vocês estão entendendo? Aí eu entro no outro assunto com vocês aqui, até mesmo assim, um pouquinho fora, né? Falando um pouquinho da floresta amazônica. Gente, nós temos o aquífero Guarani ali, o alter do chão Neusaga, né? Na região da floresta amazônica ali, na região amazônica no norte, mas em parte disso aí, porque aquela região ali é uma das regiões que mais chove no planeta. Vocês estão entendendo? Então, esse abastecimento ali, por ser um solo arenoso, a penetração da água da chuva ali é muito grande. Porém, se nós tirarmos a cobertura vegetal, como tem sido aí, ultimamente, aí, o desmatamento da floresta amazônica, o que acontece? Esse regime de chuva diminui. Consequentemente, o abastecimento das águas ali, do subterrâneo ali, também fica comprometido. Então, é por isso que o planeta todo se volta, né, para os cuidados ali com a floresta amazônica, para aquela região norte do Brasil. Tem governos, presidentes aí que já até propôs tornar a Amazônica um patrimônio internacional da humanidade. Aí o Brasil perderia parte da sua autoridade sobre, né, o território. Isso aí é algo aí que já muita gente já pediu, nós temos que internacionalizar a Amazônia. Tá? Então é algo aí que nós temos que ficar atentos a isso. Fiz o adendo, as comparações aí. Vocês viram, então, como que por que essas águas, através daquela imagens digitais ali, na era lá dos dinossauros, antigamente, lá, as glaciações, o derretimento do gelo, a camada ali do magma ali que formou as rochas basálticas ali, né, sobre uma camada de areia, essa água derreteu, se infiltrou. Então, gente, ali mostrou certinho como que surgiu, né, essas águas subterrâneas. Por que essas águas subterrâneas estão lá? Mostrou também sobre que nós temos aí que o Rio Amazonas é o maior rio do planeta, né, e que ele ganhou um concorrente à altura aí, que é o Rans, né, que é um rio subterrâneo que corre 4.000 metros abaixo do rio Amazonas. Olha só que interessante. Então, é um vídeo que eu vou postar para vocês, que é um vídeo muito bom para vocês terem aí, para vocês estudarem novamente. Que horas nós temos aí? 9h05. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a falar desses aspectos, então, desses aquíferos aqui rapidinho. É uma folha só praticamente, e já tem os exercícios, e esse capítulo aqui já se encerra. Né? Mas vamos gastar mais esse tempinho aqui, então. Olha só, aquíferos. Estou na página 34 do livro de vocês.
Existem diferentes formas de armazenamento de água do subsolo. As reservas subterrâneas são classificadas de acordo com a profundidade, o tipo de rocha, a pressão e o volume. Parte da água da chuva se infiltra no subsolo e forma reservatórios capazes de alimentar as nascentes dos rios e ainda fornecer água para o abastecimento das cidades e a irrigação das áreas cultivadas. Os aquíferos, são reservas subterrâneas de águas confinadas em rochas porosas ou nas fendas das rochas, como o granito e o calcário. É possível que no Brasil estejam os 2 maiores aquíferos do mundo. Por que é possível? Porque, como eu disse no 6º ano, vou repetir para vocês aqui, nada que a gente fala aqui, muitas coisas que a gente fala aqui em geografia, nada não, né? Muitas coisas que a gente fala aqui em geografia, a gente não pode cravar como definitivo. Até algum tempinho atrás, até alguns anos atrás, o Guarani era o maior do planeta. Vocês concordam comigo? Aí alguns pesquisadores aí, aqui do Brasil mesmo descobriram o Saga, o alter do chão. Depois, com as pesquisas mais avançadas, descobriram que o alter do chão não era o tamanho que se esperava, ele era muito maior do que aquilo que eles tinham descoberto. Aí passou a chamar o quê? Sistema... passou a se chamar ali o SAG Sistema Aquífero Grande Amazônia, isso mesmo, o SAG Sistema Aquífero Grande Amazônia. Então, gente, nós não podemos cravar, por isso que o livro aqui, de uma maneira bem sábia, diz assim que é um dos maiores aquíferos do mundo. É possível que o Brasil esteja, é possível porque ainda não se descobriu em outra parte do planeta. Não se sabe se em outras partes do planeta existem aquíferos maiores que os nossos aqui no Brasil. Certo? Entretanto, pelo fato de o subsolo ser um espaço de difícil acesso, algumas informações são imprecisas e dependem de mais estudos para serem confirmadas. O aquífero alter do chão, localizado totalmente em território brasileiro, sempre representou uma reserva subterrânea de grande importância. Olha só, de grande importância para a população da região amazônica. Porém, com o aprofundamento das pesquisas, constatou-se que ele faz parte de uma reserva bem maior que ultrapassa os limites com outros países. O Instituto de Ciências da Universidade Federal do Pará, o FPA, descobriu em 2013 o maior aquífero conhecido do planeta, que passou a ser dominado, SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia, cuja reserva hídrica de quase 162 mil quilômetros, cúbicos de água. 162 mil quilômetros cúbicos de água. O sistema integra o aquífero alter do chão, Solimões e o Içá. Se considerarmos a população mundial, cerca de 7 bilhões de pessoas, o consumo individual médio de 150 litros de água por dia, gente, e uma expectativa de vida em média de 60 anos, o SAGA seria capaz de abastecer a humanidade por cerca de 250 anos. Pensa bem, considerando cada um de vocês aqui que aparece para mim aqui, você consumindo aí 150 litros de água por dia. Se você viver em média 60 anos aí, e isso tudo multiplicado pela população do planeta, gente, é tanta água que tem ali no SAGA que ele conseguiria suprir as necessidades do ser humano por cerca de 250 anos. É muito tempo, não é? Cerca de 250 anos. Quantas gerações já teriam se passado aí? E isso apenas o SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônico, sem falar do Sistema Guarani e sem falar de outros pequenos reservatórios de água que nós temos aí pelo planeta. Tá certo? Como nós temos ali o aquífero, os rios, as bacias ali do Nilo, do Ganges, do Indus,
Indo, né, a bacia subterrânea ali do azul, do amarelo, que são os rios chineses aí. Tá certo? Então, isso aí é importante da gente frisar, professor. Então, por que as pessoas falam tanto aí em preservação de água, se tem água aí à vontade, por tanto tempo? Gente, nós temos que pensar o seguinte. Um pequeno lixão, que se atingir o lençol freático, já contamina todo o lençol freático. Então, o cuidado com as águas subterrâneas é muito sério. Por exemplo, o sul de Minas aqui, principalmente a região aqui de Varginha, nós temos aí um chamado de aterro sanitário. Esse aterro sanitário, quando ele é construído, ele já é próprio para depósito de lixo. Faz-se um grande bolsão embaixo, reveste aquilo com uma manta impermeável e todo o lixo que vai colocando ali em cima ali e vai jogando terra, lixo, terra, ele escorre um chorume. Esse chorume, gente, é recolhido porque esse chorume não passa para o subsolo. Ele é recolhido, ele é tratado e volta para a natureza quase que 100% recuperado, como líquido limpo. Tá certo? Só que isso é um privilégio que nós temos aqui na região, que atende a região de Varginha. 85% das cidades aí do Brasil não tem esse sistema, o lixo depositado a céu aberto. Entende, gente? Por que é mais sério do que se pensa? É porque nós não vemos. Entendeu? Eu acho que vocês aqui nunca visitaram um lixão. Eu já visitei um lixão. Você já visitou um lixão, Lucas? Já sim, professor. Eu já visitei vários lixões, inclusive aqui na região. E região. não foi uma experiência agradável, não. Não é, né? Nunca é visitar um lugar desse. Mosquito, muitos bichos. É a céu aberto que eu tô falando. Deve estar um controle melhor. Você não sente quase nada tratado, mas eu fui no céu aberto já. Então, eu já fui em céu aberto e já fui num desse tratável, um lixão desse aí, como é que chama? Se trata o lixo aí, eu acabei de falar o nome aqui agora, já eu lembro de novo. Gente, não é legal. Tá ok? O cheiro ali, as pessoas trabalhando ali, sem falar da questão da pobreza ali, é a questão mesmo da poluição, que a gente fica muito comovido com aquilo, o mau cheiro, você vê ali a decomposição dos elementos, que é tudo misturado ali. O Brasil não tem aquela questão da seleta coletiva, né? Então, é muito ruim. Então, voltando para os aquíferos aqui, a probabilidade de contaminação do subsolo é muito grande. Tá certo? Outra coisa que falou também no vídeo que é muito interessante, essa água, ela não fica solta embaixo de nós, gente. Essa água, ela fica o quê? Em meio à rocha. Tá certo? Ah, mas é regra isso? Não, não é regra. Existem os bolsões de água pura. Aí que tá. Muitas vezes as pessoas descobrem esses bolsões e começam a retirar a água desses bolsões. Por ser bolsões onde a água não está envolta na rocha, nas suas fendas, quando a pessoa vai tirando água, por ela abaixo disso, abaixo daquela camada ali, ela retira mais água do que as chuvas consegue reabastecer aqueles bolsões. Geralmente ocorre o quê? Os afundamentos de solo. Isso é muito comum, às vezes, você noticiar que um terreno em determinado lugar, uma parte de uma fazenda, uma parte de uma cidade afundou. Afundou por quê? Porque ali dentro existia talvez uma captação de água ilegal, existia uma perfuração ali ilegal, ia retirando água dali, e como a região, por ser uma cidade, geralmente as cidades tem as ruas, as casas, e a maior parte impermeável, não havia um reabastecimento do subsolo. Afunda, acabou. A recuperação daquele solo depois que afunda é quase impossível, tá?
destruiu ali, houve aquele afundamento, além dos prejuízos materiais, né, se não houver aí uns prejuízos de mortes aí pelo afundamento, a recuperação daquela área é quase que impossível. Tá ok? É por isso que eu sempre falo para todas as séries que a gente vai trabalhando, que tocam nesse assunto, eu falo assim, ó, se você tem que furar um poço artesiano, fazer uma cisterna ali, fazer um poço na sua casa para retirar água, consulte um profissional para fazer uma sondagem do subsolo para saber qual que é a base ali, se você pode retirar aquela água do subsolo ali, consultar os órgãos ambientais certinho, para que no futuro você não tenha um prejuízo aí da sua propriedade, tá certo? Qual que é a qualidade daquela água, tá certo? Outra coisa, mesmo que você fure ali, se você não tiver permissão, você pode pagar uma multa muito grande, tá? Por estar utilizando a água do subsolo sem autorização, né, dos órgãos ambientais e competentes. Tá certo, meninos? Ah, mas por que? Está dentro da minha propriedade. No Brasil, gravem isso, no Brasil, as pessoas são donos da superfície. O subsolo pertence ao governo federal. Você não é dono do subsolo, você é dono apenas da parte de cima. Dono entre aspas, né? Porque todo ano você paga uma fortuna de impostos, né? de IPTU. Até duvido que você pague um aluguel por ano para morar no que é seu. Então, gente, o subsolo pertence ao governo federal, ao governo do estado aí. O que você achar abaixo de onde você mora não é seu, não te pertence. Tá? Ah, então quer dizer então, que se eu achar uma jazida aí, de petróleo aí, uma reserva de petróleo, sobrei? Não, é lógico que a sua propriedade vai valorizar e vai valorizar muito, né? Mas não te pertence. Né, Lucas? Não te pertence. Não pertence, professor. Nada Agora, nosso. nos Estados Unidos é diferente. A legislação é o seguinte, você é dono do solo e do subsolo. O que você achar debaixo da sua propriedade é seu. Aqui no Brasil não funciona assim. Tá bom? Feitas essas observações aí, gente, que não está na apostila de vocês, tá? São conhecimentos extras aí para enriquecer a apostila. Nós temos que tomar cuidado. Tá certo? Vamos rapidinho aqui para terminar aqui, olha. O segundo maior aquífero brasileiro é o Guarani, composto por 39 mil quilômetros cúbicos de água. Esse grande reservatório se estende, aí, nós já vimos aí por alguns países, né, como Paraguai, Argentina e Uruguai. A maior parte dele está aqui no Brasil. Como a localização desse aquífero transcende os limites territoriais de 4 países, torna-se obrigatória a colaboração internacional para o uso e a preservação dos recursos hídricos disponíveis nessa região, e concentra mais de 23 milhões de habitantes. A Agência Nacional da Água, né, a ANA, ainda considera o Guarani o principal aquífero do país, seguido do Alter do Chão. Tá? Deixa eu ver o próximo parágrafo aqui. Nas áreas próximas aos aquíferos, ocorre um intenso uso das águas, né, das atividades agrícolas. Então, é outra coisa que a pessoa faz a perfuração do solo para utilizar na produção agrícola. Isso, gente, é muito prejudicial. Tem que ser acompanhado pelos órgãos responsáveis sempre que você for utilizar uma água aí do subsolo. Tá certo? Sara? Professor, não sei se meu raciocínio está certo, mas, tipo, eu sei que existem pessoas aqui no Brasil que usam solos, tipo, para achar pedras, fazem buraco, entram dentro, compram terras para fazer isso, mas por que eles fazem isso se, tipo, de baixo, assim, é do governo? Ô Sara, não sei se para os outros coleguinhas aí vocês entenderam, mas eu não entendi porque ficou picando a sua fala para mim. Agora dá para ouvir? Repete novamente. É que, tipo assim... A minha internet também deu aqui para mim que está instável. Pode falar. Aqui no Brasil, eu sei que existem pessoas que, tipo, usam terrenos, só que usam não por cima, a superfície, usam embaixo, e, tipo, vão procurar pedra, essas coisas
tipo cristal, essas coisas. Mas e aquela parte do governo, o que eles vão estar extraindo isso? Tá, ó, para qualquer pesquisa, qualquer busca de minerais, águas, o uso da água, dos minerais, o ouro, diamante, essas coisas, que você, ou até alguma escavação mesmo para estudos científicos, geológicos, sempre precisa ter uma autorização do governo, porque a parte embaixo do terreno pertence ao governo federal. Então, se você for utilizar aí, eu quero procurar diamante, porque eu estou numa região aqui de muitas águas, ouro, tem muita água que passa no meu terreno, que eu gostaria de explorar isso. Você sempre vai precisar de uma autorização, porque você vai ter que levar equipamentos, querendo ou não, você vai ter que mexer de alguma maneira no meio ambiente, mexer na flora, vai alterar flora, fauna. Então, sempre que você for utilizar os recursos naturais, mesmo que a propriedade seja sua, você precisa de uma autorização do órgão responsável. Se você for cortar uma árvore na sua propriedade, você precisa de autorização. Você imagina para poder mexer no subsolo, ou fazer uma exploração de ouro, de diamante, ou de qualquer outro recurso mineral que você ache que tem na sua propriedade. Você está entendendo? Sempre vai ter que ser acompanhada por um órgão responsável. E se você tivesse essa autorização, e se você encontrar alguma coisa ali, parte daquilo que você encontrar, você vai ter que tributar para o governo. Tá certo? Certo, meninos? Dando instável aqui. Vocês estão entendendo? Gente, eu acho que é isso aí. Acho que deu para a gente entender bastante sobre